O assunto volta a ser segurança pública aqui na Rádio Bandeirantes. Nós vamos conversar agora com a delegada Fernanda Erbella, um dos grandes quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é divisionária da DEATUR, Delegacia de Assistência ao Turista. A doutora Fernanda está conectada conosco aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho da DEATUR e também aproveitar para dar dicas, para quem viaja nessa temporada de férias escolares. Doutora Fernanda, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer falar contigo. Obrigada, Pedro. O prazer é todo nosso. Bom, vamos explicar o que é a DEATUR. Ela está localizada em qual estrutura da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo? O que a senhora pode contar um pouquinho do trabalho que é desempenhado por essa estrutura da Polícia Civil? Ai, Pedro, que bom, muito bom abrir esse espaço para falar da DEATUR. É uma divisão que hoje eu chefio e eu tenho bastante orgulho de falar dela, principalmente porque essa estrutura de atendimento focado ao turista, ela é única no Brasil. Então, outros estados, eles têm delegacias aí de atendimento ao turista, mas não uma divisão com essa estrutura que nós temos em São Paulo. A DEATUR, ela é uma divisão, ela está dentro dos quadros do DOP, que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia, o mesmo departamento que tem o GARRA, o GERA, capturas, antissequestro, e a DEATUR é uma das divisões. E a DEATUR, ela conta com 6 delegacias especializadas e 2 grupos especiais, Será que a gente pode falar um pouco de cada uma delas? Claro, vamos lá, vamos explicar para o ouvinte então como é que funciona essa estrutura importante aí de amparo ao turista aqui em São Paulo. É interessante a gente pontuar que São Paulo, ele funciona basicamente com um turismo de negócios, o turismo corporativo, mas quando chega período de férias escolares, a gente potencializa esse turismo para turismo de lazer também, A estrutura da DEATUR, que são essas 6 delegacias, elas estão localizadas em pontos estratégicos de recebimento de turistas. A primeira DEATUR, ela faz atendimento aos turistas, atendimento à rede hoteleira e principalmente os grandes eventos, que aqui no nosso estado e principalmente a cidade de São Paulo está aí super aquecida, A gente vê que depois da pandemia, quantos shows, quantos artistas aí de renome internacional estão vindo para a nossa cidade. E nesses grandes shows, nesses grandes eventos, a DEATUR está presente. De que forma? Nós montamos uma delegacia com toda a sua estrutura no evento. Se for um estádio de futebol, se for algum lugar que tenha uma estrutura física, nós usamos essa instalação do próprio local. Se não, Pedro, nós temos um ônibus que é uma delegacia móvel. E ele é muito interessante, porque é um ônibus que funciona como delegacia perfeitamente. Ele tem posições de atendimento, ele tem carceragem, ele tem cofre, tem uma área de descanso para os policiais, tem uma sala reservada para a autoridade policial se precisar entrevistar individualmente alguém, e nós levamos esse ônibus para os eventos, Então nós tivemos eventos na cidade de São Paulo, por exemplo, virada cultural, grandes eventos no Autódromo de Interlagos, aí vai o ônibus. É um trabalho assim bem diferenciado. E só interrompendo, qual é a principal demanda aí da população para esse tipo de atendimento? As pessoas vão tirar dúvidas, as pessoas vão comunicar ocorrências. O que mais a DEATUR tem identificado desse trabalho? Sim, nós atendemos todos os tipos de demanda que aconteçam num show. Então pode ser desde uma informação, como você disse, problema com o ingresso, muitos ingressos falsos, e as ocorrências que aconteçam no interior do estádio durante o show, por exemplo, uma briga, Então teve uma briga, ela será encaminhada para a delegacia. Um furto de celular, ela também será encaminhada. Então, todos os tipos de ocorrências diversas, E como nós temos ocorrências diversas, a gente prepara a nossa equipe para isso também. Então, nós temos policiais fluentes em línguas estrangeiras, pelo menos a gente tenta sempre numa equipe ter fluente em inglês e espanhol, e temos mulheres também,
Porque nessas ocorrências diversas, Pedro, a gente pode ter ou uma vítima mulher, de repente de um crime sexual, que ela se sinta mais à vontade e acolhida de falar para uma mulher, ou até uma criminosa mulher, onde nós teremos policiais mulheres para revistar, para dar um tratamento direto a outra mulher. Muito bom saber dessa estrutura toda. Bom, vamos seguir nas outras delegacias, então, aí da divisão da DEATUR, que a senhora está explicando para nós aqui na Rádio Bandeirantes nessa entrevista. Isso, vamos lá. A sequência da DEATUR, a segunda, terceira e quarta, elas são delegacias de aeroportos. Então, a segunda em Congonhas, a terceira em Guarulhos e a quarta em Viracopos. A quinta, Porto de Santos, né? Muito interessante porque durante o nosso período de verão aqui no Brasil, os navios que estão fora do país, eles vêm para atender o nosso verão. Então, nós recebemos diversos navios que ficam de outubro até abril fazendo as viagens daqui no nosso país. E um trabalho diferenciado dessa delegacia da DEATUR também é que ela acumula um posto de identificação. Por quê? E aí já vale como uma dica de viagem. Para viagens para países do Mercosul, seja por avião, seja por navio, é necessário o passaporte válido ou o RG. Não vale a carteira de habilitação. E, sendo o RG, ele ainda tem que ser expedido há menos de 10 anos. Esse é um acordo que o Brasil firmou. Então, muitas pessoas vão até o Porto de Santos com aquele sonho, compraram um cruzeiro de navio e quando chegam lá estão obstados de embarcar porque a documentação não é correta. E a delegacia do Porto, ela emite RG na hora. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque muitas famílias que teriam aí o sonho interrompido, a viagem de férias, o período de férias, não vão poder viajar, porque um navio você não faz como uma passagem de avião, você remarca para o próximo voo. Não tem como, né? São cruzeiros fechados que eles saem. E nós emitimos muitos RGs. Então, em média, numa saída de um navio grande de passageiros, nós salvamos aí, né, emitimos, damos aí essa resposta do Estado, essa cidadania para mais ou menos 40 pessoas. Então é um trabalho bem diferenciado, muito bacana. Importante esse E alerta para quem vai viajar nessa temporada. Então precisa ter um RG com no mínimo 10 anos de expedição para conseguir embarcar no navio. E não adianta também ter o RG digital, precisa ter o documento físico, né? exatamente, Pedro, exatamente. O passaporte, para quem tem o passaporte válido, ele continua sendo um documento válido para embarque para países do Mercosul, seja navio ou seja avião, e não vale a CNH. Então, como a CNH é um documento hábil para voos nacionais, muitas pessoas acham que ele vale para os países do Mercosul e não vale, tá? E a exigência de que ele seja físico também, tá? Então, isso é Interessante esse trabalho muito. da DEATUR, que eu confesso que já acompanhava o trabalho da DEATUR, mas essa de tirar o RG na hora para quem vai viajar de navio, eu não conhecia, né? E o volume é bastante expressivo, né? 40 passageiros aí em média por navio que parte aqui de Santos, ou seja, é muita gente que deixaria de embarcar, perderia a viagem, o sonho mesmo, e tem essa possibilidade graças a essa delegacia que está posicionada lá no Porto de Santos, né, doutora Fernanda? Exatamente, é isso mesmo. E é um trabalho que é feito com muito esmero e muito, chega além do profissionalismo, chega a ser afetuoso, porque cada RG que sai a tempo do embarque é comemorado pelos policiais e pelas famílias. Então, é muito gostoso de ver isso, né? Que com um trabalho aí de cidadania e de atendimento ao público, a gente consegue salvar aí o sonho de muitas famílias. A doutora Fernanda Erbella é divisionária da DEATUR, está conosco conversando aí sobre o trabalho da delegacia. E nos aeroportos, como é que fica a divisão aí do que a Polícia Civil faz, do que a Polícia Federal faz? O aeroporto é uma área, né, de controle intenso. Como que é essa divisão de tarefas aí em Congonhas e Guarulhos? Qual que é o papel da Polícia Civil nessas unidades?
Na verdade, não é só nessas duas, né, Pedro? Nos 3 aeroportos e também no Porto, porque também é uma área de controle da Polícia Federal. Então, o que nós primamos inicialmente é o bom relacionamento. Por quê? Porque o interesse é comum das instituições. E a atribuição, ela está clara na Constituição Federal. Então, a nossa Constituição, ela delimita qual a atribuição da Polícia Civil, qual a atribuição da Polícia Federal. E ainda ela é esmiuçada por alguns decretos, né? Então, existe o decreto aí de segurança aeroportuária, que define e delimita exatamente a atuação de cada um. Então, o principal é o bom relacionamento e o respeito entre as instituições. E a gente vê que isso tem sido aí não só com a Polícia Federal, mas com demais órgãos que atuam, porque em todos esses segmentos, muitas instituições públicas atuam, e tem sido aí um trabalho muito profícuo e muito horizontal, sem protagonismos, querendo realmente o bem de todos. Isso a gente tem visto nos 4 cantos aí. Doutora Fernanda, com toda essa bagagem, essa experiência aí do trabalho, o que a senhora pode trazer de orientação para os ouvintes, né, que vão viajar, que vão a shows? Vamos separar aqui os assuntos para termos aí os seus conhecimentos e as suas orientações. Vamos lá, primeiro para quem vai viajar, né? O que é preciso ficar atento? Quais são os cuidados mais importantes aí para o turista a partir da tua experiência à frente da divisão da DEATUR aqui da Polícia Civil de São Paulo? Quando a gente fala em proteção ao turista, a gente tem que pensar na segurança num todo, né, Pedro? Na jornada do viajante, que começa desde a decisão da escolha do destino e da compra dessa passagem. Então, isso é muito importante. Tem que saber qual é a documentação para aquele local que eu vou. É voo nacional? Qual é a documentação? Eu vou com o menor? Preciso de autorização? Ele vai comigo? Vai com a avó? Precisa se saber quais são essas legislações, qual é a documentação necessária. Se eu vou para um país estrangeiro, eu preciso de visto para esses países, porque a gente vê que muitas pessoas simplesmente compram a passagem sem saber o que é necessário. Chega no aeroporto e não vai embarcar, né? Então começa assim desde a escolha, saber essa sua preparação. A compra da viagem é algo muito importante. Cuidado com falsas promessas, com propagandas de internet, né? Grandes promoções, grandes preços desproporcionais ao mercado, você pode estar aí se colocando numa situação de vítima de um golpe. Então, qual a nossa dica? Comprar sempre de sites idôneos, direto nos sites das companhias, dos hotéis, ou esses sites de revendas, mas que são de renome, conhecidos. E hoje, com a facilidade da internet, a gente consegue dar uma busca antes, né? Existem aí sites de proteção que a gente consegue ver se a empresa que está se comprando é idônea. Porque o que a gente acompanha, isso é muito frustrante para nós da polícia, que muitas vezes a família vai toda feliz, se preparou, fizeram a mala, despediram da família. Quando chegam nos aeroportos, vem o quê? Que era tudo um golpe, que não existe o localizador, que não existe a passagem. E aí aquela família não tem mais dinheiro para comprar na hora para ir, porque já ficou, já comprou, já teve esse gasto, né? As crianças ficam muito tristes, frustrados, o pai se sente culpado por ter comprado errado, voltam com vergonha para casa sem terem viajado. Então, assim, é algo que a gente não quer que aconteça. E isso pode ser diminuído, esse risco, com uma busca na própria internet, né? É uma das formas de pesquisar essa empresa. Aí, Pedro, tem a saída da casa, né? Não adianta sair para um destino incrível quando retornar a sua casa estiver arrombada. Então tem que se ter um planejamento de deixar a sua casa. Uma casa com visivelmente que estará abandonada pode ter o seu risco aumentado, né? Existem alguns casos que a gente já acompanhou de pessoas que tomam remédios receitados por médicos brasileiros e quando chegam em alguns países esse remédio é crime, né? A droga que tem naquele remédio pode ser considerado
entorpecente em outros países. Então, a gente pede sempre que olhe, faça essa busca, pergunte. No site da Anvisa tem vários segmentos para o viajante, ver se precisa de vacina da febre amarela. Qualquer dúvida, ligar para os consulados dos países que se vai. Então, são informações que se busca antes da viagem. Então, isso é muito importante. Essa preparação toda, né, para a viagem pode evitar frustrações e até mesmo contratempos contra o próprio relógio, né? Porque o horário do voo ali, do navio, ele normalmente está marcado e às vezes não dá tempo de você providenciar aquilo que não foi observado com antecedência. Só em relação à autorização de viagem, isso a polícia também consegue emitir na hora, isso é no cartório, é mais difícil, por exemplo, do que a situação do RG que a gente mencionou lá para quem, por exemplo, está no Porto de Santos e vai embarcar e não está com o documento físico exigido em mãos? Isso, essa não é uma atribuição da polícia. A polícia não faz autorização para menores. Nos aeroportos, na rodoviária, não existe mais o posto de atendimento a menores e tem que se ver a legislação. Há casos que o cartório resolve. Que basta a autenticação em um cartório. Existem casos que tem que se buscar autorização judicial. Aí um juiz tem que autorizar a saída daquele menor. Para informações corretas, isso está no site do Tribunal de Justiça, onde tem-se o que precisa para cada caso e ainda os modelos de autorização. Tá? Então, é a forma mais fácil de se buscar. Já que estamos tratando aqui da questão de viagens, né? Nós tivemos casos recentes que preocupam os viajantes, principalmente que vão para o exterior. O caso das brasileiras que ficaram presas na Alemanha, é claro que repercutiu em todos aqueles que têm viagem internacional. O que fazer nesse caso? Trocaram a etiqueta da bagagem das brasileiras sem que elas soubessem, já numa área reservada apenas para funcionários. E até elas explicarem que não tinham nada a ver com isso, elas ficaram alguns dias detidas lá na Alemanha. Doutora Fernanda Erbella, qual é a recomendação a respeito desse assunto? O que deve fazer o viajante nesse caso para evitar cair numa situação como essa? Sim, Pedro, esse caso foi um caso muito triste que aconteceu, mas falando que é um caso esporádico, né? Foi investigado, não é algo que aconteça aí cotidianamente, mas existem algumas dicas que nós damos para diminuir esse risco que é esporádico, mas também o risco de um extravio de uma mala ou de um furto qualificado em que abrem a mala para tirar alguns pertences. Então, a primeira dica, que é a mais básica delas, mas é eficiente, é o quê? Etiqueta, etiquetar a mala. E nós falamos que se quer ainda ter um cuidado a mais, etiqueta com 2 etiquetas, porque eles jogam a mala, muitas vezes a etiqueta acaba caindo. Então, pode-se colocar uma na alça e uma no trilho que levanta para carregar a mala. Importante fotografar a mala. Então, fazer a fotografação da sua mala. E que tipo? Deixar ela bem personalizada. Então, eu vou colar etiqueta, vou colar uma tag diferente, vou pôr uma fitinha, porque quanto mais individualizada, se eu perder, eu sei qual é. Uma troca, ninguém vai fazer com uma mala tão diferente, então você diminui bastante, né? Fitas que se coloca ao redor e despachou, fotografa a mala com a etiqueta, que lá consta o peso, o código de barras. Então, hoje, as malas, elas são rastreadas. Por onde ela passou, isso é possível de se saber. Nós damos uma diquinha simples e barata, que é você travar o zíper da mala com um lacre. Pega esses lacres que compra em papelaria mesmo, põe no zíper e trava na alça. Isso diminui quase que totalmente a abertura de mala. Então, aquelas malas que são abertas, dessa forma a gente acaba com isso. Tá? Por quê? Porque o criminoso que atua nesse tipo de caso, ele tem que fazer rápido, porque são entre trocas de voos.
As áreas são praticamente filmadas e ele vai buscar o quê? Uma mala que tenha facilidade, não uma que você colocou vários obstáculos. Então, se lacrar, não vão cortar o lacre, vão preferir uma mala mais fácil. O envelopamento da mala, ou através das capas que se compra, ou aqueles que se fazem em aeroporto, também é muito bom, né? Impede a violação da mala. E, por fim, um uso tecnológico que tem hoje, que é o quê? São as tags, né? Essas tags são bem pequenininhas que você joga dentro da mala, conecta com o seu smartphone e você sabe todo o trajeto da mala. Ela é muito eficiente, principalmente em relação a extravio, tá? Então, essa semana mesmo eu tive uma mala extraviada e consegui saber que ela não tinha embarcado no voo, ela ficou no destino porque a tag apontava exatamente a localização. Então, com essas dicas, a gente diminui bastante o risco de furto ou de extravio de uma mala. Perfeito. E em relação a shows e outros eventos do entretenimento, também com base aí no banco de dados da Deatur, o que pode ser recomendado para o turista, para aqueles que vão aproveitar uma apresentação com um grande público, hein, doutora Fernanda Erbella? Sim, vamos dar essas dicas não só para os shows, mas também para os jogos de futebol, porque a Sexta Deatur, ela é uma delegacia que ela trabalha só em prol dos crimes que aconteçam em estádios, os delitos de intolerância esportiva, essas brigas de torcida. Então, as dicas valem para os shows e também para os jogos de futebol, né? Primeiro é a compra do ingresso, então saber de quem comprar, não acreditar em promessas de cambistas, de sites, fiquei sabendo em um grupo, ou compre direto da venda autorizada dos ingressos, ou negocie com pessoas conhecidas de seu relacionamento, porque aí você diminui a chance de cair num golpe. Uma coisa que a gente tem visto bastante nas delegacias, Pedro, é que a mídia social ela é muito presente, né? Principalmente para os jovens, que são os grandes frequentadores dos shows, né? E o que elas fazem? Postam, já estou com o meu ingresso, já a caminho do show, e publicam o código de barra ou o QR Code do ingresso. E os maldosos, golpistas, eles dão print nessa postagem e conseguem adentrar no evento antes do que a própria pessoa que comprou o ingresso. Então fica essa dica também com essa parte de segurança digital, né, que a própria pessoa acaba se vulnerando. Nos shows, as recomendações são principalmente cuidado com os seus pertences pessoais, porque é multidão. A gente tem show com 150 mil pessoas, né? Então, sempre deixar a sua bolsinha, mochila, o que for, colado ao seu corpo, na frente, bem à sua frente. Nunca a mochila atrás, a bolsinha para trás, porque facilita a atuação de furtadores. Essas capinhas de celular que tem o cordão, elas são muito seguras para esse tipo de evento, sabe? Você põe para dentro da camiseta, vai fotografar, vai filmar, você tira, fotografa, põe de volta e ali praticamente fica impossível um furto, né? A pessoa não consegue tirar do seu pescoço. Então é uma das recomendações que a gente tem dado, porque a gente verifica que tem aí uma eficácia muito grande nos shows. Perfeito. Doutora Fernanda Erbella, divisionária da Deatur, né? Muito obrigado por aceitar o convite para escancarar para nós aqui as informações e trazer um balanço, né, do que tem acontecido nessa divisão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tão importante, ainda mais no momento em que estamos vivendo aí um turbilhão de shows, apresentações, Autódromo de Interlagos, Allianz Parque, Morumbi, outros eventos tantos que acontecem na cidade, Fórmula 1. O apoio da polícia é fundamental
para garantir a tranquilidade daqueles que têm o direito de se divertir, além do trabalho aí com os viajantes, como nós também abordamos nessa entrevista, tanto nos aeroportos quanto no Porto de Santos. Parabéns pelo trabalho. Vamos ver se no ano que vem nós combinamos um dia de mandar a nossa reportagem para um evento que tem esse ônibus aí da Deatur, para o repórter poder registrar um pouco do trabalho, contar como que é, tintim por tintim, essa experiência que eu acredito que são poucas polícias do mundo, né, que tem a capacidade de ter um ônibus destinado a um evento desse. A Polícia Civil tem uma delegacia móvel que fica, então, para o atendimento do turista nesses casos. Tenho certeza, viu, doutora Fernanda, que se houver essa possibilidade, nós vamos ganhar bastante também em matéria de divulgação a respeito desse trabalho. Lógico, será um prazer. Esse é um trabalho muito bacana que é feito pela Polícia de São Paulo. Inclusive, na Fórmula 1, nós recebemos delegações de observadores de outros países que ficaram encantados como uma ideia simples é tão eficiente, né? Uma delegacia dentro de um ônibus que a polícia vai até o turista. Então, eu vou ter muito orgulho, a minha equipe também, de mostrar esse trabalho para vocês. Será um prazer. Doutora Fernanda Erbella, muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Pedro. Um abraço a todos.